meninas, tudo bem com vocês? Aqui eu tô dando início ao nosso tutorial de como utilizar o Scratch. Então, antes de começar, eu achei interessante primeiro a gente saber o que é o Scratch. Bom, o Scratch é uma linguagem de programação visual e uma plataforma online gratuita criada pelo MIT. E com ele, qualquer pessoa pode programar de forma fácil, usando blocos coloridos que se encaixam como peças de Lego. É muito usado para criar jogos, animações, histórias interativas e projetos educativos, sendo ideal para adolescentes e iniciantes na programação. Então, além de aprender a lógica e o pensamento computacional, quem usa o Scratch desenvolve a criatividade, resolução de problemas e colaboração, já que também é possível compartilhar os projetos com outras pessoas pela comunidade online. Então, no seu navegador, você abre uma nova guia e pesquisa aqui no Google o Scratch. Entra aqui nesse primeiro link, vem aqui em criar. Bom, agora você vem aqui, ó, em inscreva-se, se você ainda não tem uma conta, ou entrar. Bom, não é obrigatório essa parte, mas eu acho interessante vocês criarem ou fazerem login na conta de vocês, porque isso permite que vocês criem um projeto e ele continue salvo, e você pode compartilhar o projeto que você criou com as suas amigas. Então, eu acho interessante vocês se inscreverem ou fazer o login. Bom, feito isso, a gente vem aqui, ó, e muda o nome do nosso projeto e coloca o nome do que você quiser. Eu vou colocar aqui que é o meu quarto jogo, que eu já fiz alguns jogos. Bom, primeiramente vou aqui mostrar a tela onde a gente vai ver a mágica acontecer, que é quando o nosso gato vai fazer as ações que a gente vai criar aqui com esses blocos de comando. Bom, primeiro eu acho interessante ter uma noção bem básica mesmo, de como que funciona o plano cartesiano. Aqui o nosso gato ele tá no ponto 0 para x, 0 para y. Então ele tá bem centralizado no meio. Aqui a gente tem que ser, igual eu falei, é só uma noção muito básica de como que funciona essa parte aqui para os blocos de movimento, que eu vou mostrar depois, para a gente criar o nosso primeiro jogo. Por quê? Porque quando a gente tem essa noção, a gente consegue saber como que ele vai se movimentar, se ele vai se movimentar horizontalmente, se ele vai se movimentar verticalmente. Então, assim, o, é, o plano cartesiano, ele tem dois eixos. Ele tem o eixo das abscissas e o eixo das coordenadas. O eixo das abscissas é o eixo do x. Então, quando a gente fizer aqui, ó, x igual a 100, o gatinho vai andar horizontalmente para frente, para a direita. Quando o nosso gatinho for para menos 100, ele vai andar horizontalmente para a esquerda. Quando a gente mexe no Y, ele vai andar verticalmente. Positivo, ele vai para cima, ó. E negativo, ele vai para baixo. Só para ter essa noção mesmo, ok? É bem tranquilo essa parte. Eu vou mudar o nome do nosso ator também, vou colocar como gatinho. E é só isso mesmo, é só pra gente ter uma noção de como que funciona o plano cartesiano, pra gente não, a gente colocar um valor ali e a gente ficar, ué, mas por que ele tá fazendo isso? Então, só pra ter essa noção mesmo. Bom, a gente aqui no cenário, a gente, né, no palco, perdão, aqui a gente pode selecionar um ator e a gente pode selecionar um ator, a gente pode pintar, a gente pode pegar um ator aleatório, né? O próprio site vai selecionar um ator aleatório para você. Então, aqui ele selecionou um piano. Para a gente apagar um ator, a gente vem aqui nesse ícone aqui de lixeira. E, bom, para selecionar, a gente vem aqui nessa lupinha. E a gente tem vários atores aqui que a gente pode utilizar. Agora eu não vou utilizar nenhum, mas é legal ter essa noção que a gente pode trabalhar com outros atores. Bom, aqui na parte de cenários, a gente também pode selecionar um cenário, a gente pode pintar, ou seja, a gente pode fazer qualquer cenário ali, né? A gente pode escolher um cenário aleatório que o próprio site vai sugerir. A gente pode carregar um cenário, que no caso é uma imagem que a gente já tem aqui no nosso computador. No caso, eu vou até selecionar um cenário aqui, vou selecionar esse cenário que tem um círculo. E, bom,
Vou também mostrar essa parte aqui de fantasias, que a gente pode personalizar o nosso personagem, ó. A gente pode mudar a cor dele, só que vou dar uma dica já antes, ó. Quando a gente quer mudar a cor dele, é importante que você aperte aqui em desagrupar, porque o que acontece? Se a gente for aqui mexer e e esse personagem que já tá pré-definido, a gente não souber como que ele fica, ele vai ficar assim, ó. A gente vai mudar toda a cor dele. Tá vendo? Ele vai ficar assim. E a gente não queria isso, a gente só queria mexer nele, né? Então vou mostrar aqui pra vocês como que funciona essa parte. Bom, pra você mudar só a cor, que no caso aqui a gente quer mudar de laranja pra azul, por exemplo. A gente vem aqui em desagrupar e seleciona aonde que a gente quer alterar. Aqui, ó. Eu quero mudar esse laranja para um azul. Ó. Assim a gente consegue. Depois, para não dar problema, você faz isso em toda a parte do corpo. Você desagrupa, seleciona a cor que você vai alterar e coloca, né? Ah, mas eu quero exatamente o mesmo azul que eu usei aqui na cabeça. Vem nesse conta-gotas e seleciona a parte onde você alterou anteriormente, ó, ele já vai substituir pelo azul. Mas eu vou deixar ele da cor original mesmo, tá? Só para você ter uma ideia de como que funciona. Bom, já aqui na parte de sons, também é muito semelhante com o que a gente tinha visto, né? Aqui a gente também pode utilizar sons que o próprio site oferece. A gente pode gravar um som, a gente pode escolher um som aleatório e a gente pode enviar um som que a gente já tem. Eu vou selecionar aqui, porque logo quando a gente fizer o nosso jogo vai ter um sentido, vou adicionar aqui o som pop. Ó. Então, aqui já selecionado, a gente vai voltar para o nosso código e eu vou introduzir aqui para vocês como que funcionam esses blocos. Bom, então aqui introduzindo esses blocos, não vou explicar muito, mas quando a gente fizer o nosso jogo, vocês vão ver como que ele funciona. Aqui são os blocos de movimento, que são caracterizados por blocos azuis. Os blocos de aparência, que são os blocos roxos. Os blocos de som, que são blocos da cor vinho. Bloco de eventos, que são os blocos da cor amarela. Blocos de controle, que são da cor laranja, que a Gil e a Ana vão explicar melhor sobre eles. Os blocos de sensores, que são de uma cor ciano. Bloco de operadores, que são verdes. Os blocos de variáveis, que são laranja mais escuro. Os meus blocos vai ser quando a gente vai criar um bloco novo, que ele vai ser vermelho. Então, gente, como prometido, agora a gente vai criar o nosso primeiro jogo. A gente vem aqui em eventos, arrasta aqui, ó, quando essa bandeira verde for clicada, arrasta aqui para a tela. A gente vem aqui em variáveis, a gente vai criar uma variável chamada pontos. E cliquinho aqui. Selecionada essa variável, a gente vai vir aqui em mude minha variável para zero. E aqui em minha variável a gente vai colocar a variável pontos, que é a variável que a gente quer mexer. Veja que aqui na tela ó, já aparece pontos inicia em zero. Tudo bem, agora a gente vai vir aqui em aparência e a gente vai selecionar remova os efeitos gráficos. Aqui, e a gente vai encaixar aqui embaixo de mude pontos para zero. Beleza, agora a gente vem aqui em quando esse ator for quando esse ator for clicado, a gente vai arrastar aqui para a tela e vamos voltar aqui de novo para variáveis. A gente vai vir aqui em adicionar uma minha variável. Novamente, a gente vai alterar essa minha variável para pontos. Em som, a gente vai vir aqui em toque o som pop, que a gente colocou lá no começo. E, novamente, aqui em aparência, pela última vez, a gente vai vir aqui em mude 25, é o efeito cor. Talvez aqui não vai estar 25 para vocês, vai estar 0, mas é só mexer aqui dentro o valor que você quer. Aí, como é que a gente vai saber se está funcionando ou não? A gente tem como saber por 3 formas. A gente pode clicar aqui em cima, né, de qualquer parte aqui. A gente pode clicar aqui na bandeira ou a gente pode clicar em cima do gatinho. Vou apertar aqui em cima do gatinho para vocês verem que tá funcionando, tá? Olha aqui, ó. Ó, e era exatamente essa a proposta. A gente, toda vez quando for clicar em cima do gatinho, a gente vai ver ele mudando de cor.
25 vezes, ó. Depois das 25 vezes, ele começa a repetir as cores. E essa é a proposta mesmo, ó. Então, toda vez quando a gente for apertar, ele vai acionar o som pop e vai mudar as cores. E aqui em pontos, ele vai adicionar quantas vezes que a gente fez isso. Então, gente, agora a gente vai fazer o nosso segundo jogo, que é o jogo que quando a gente for clicar no gatinho, ele vai aparecer, só que ele vai aparecer em qualquer lugar aqui dessa nossa tela, aqui do nosso cenário, no caso. Bom, agora a gente vai vir aqui em eventos, a gente vai em quando esse ator for clicado, vamos aqui novamente em movimento, vamos aqui, ó, vá para X e Y, a gente vai aqui em operadores, vamos arrastar para dentro do X e o Y esse comando. E a gente vai preencher aqui dentro menos 240 para X e 240 para X também. Aqui em Y a mesma coisa, a gente vai arrastar aqui dentro e a gente vai colocar menos 180 para Y e 180 para Y também. E agora a gente vai ver se vai funcionar. Quando a gente for clicar agora no gatinho, vamos ver? Ó. E tá funcionando. Então, gente, eu acho bem legal essa parte aqui, porque assim a gente vê como que funciona o plano cartesiano, tá vendo? Ó? Como eu falei no começo, é legal ter essa noção, assim, pra saber como que o gatinho vai andar, ó. Ó, ele tá indo em várias posições. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona as variáveis e as condicionais aqui no Scratch. A gente pode colocar um evento, por exemplo, quando a tecla de espaço for pressionada, em movimento a gente mova 10 passos. E como você já sabe, a gente tem aqui o nosso boneco, né? Então, dessa forma, apertando a tecla espaço, ele vai se movimentar. Esse aí, o movimento. A condicional que a gente vai aprender vai ser a condicional se. Nessa condicional, a gente tem que ter uma pergunta e se aquilo acontecer, então vai ter uma ação. Então, por exemplo, aproveitando isso que a gente já estava usando antes, a gente pode vir aqui no controle e selecionar o se aqui para dentro. E aqui dentro, nesse espaço, a gente tem que colocar o que o nosso boneco vai fazer, né? Então, por exemplo, a gente pode vir aqui no sensores e eu vou fazer com que quando ele tocar numa cor, ele vai dizer alguma coisa. Então eu posso arrastar aqui para dentro, pode ver que ficou branquinho quando eu chego perto. Só pode ser nessa forma, né? Só pode ser as questões, né? As perguntas só podem ser as que são dessa forma. Por exemplo, essa aqui não poderia ser aqui dentro do si. Então eu vou vir aqui na parte de cenários, né? Selecionar um cenário. Esse aqui, por exemplo, colocar o boneco um pouquinho mais pro lado. E eu clico aqui na cor, eu posso vir aqui e selecionar a cor, por exemplo, dessa penteadeira aqui. Então, a gente pode até mudar aqui também para ser para seta para direita. Então, a gente vai apertar a seta para direita, ele vai se mover. E se ele estiver tocando nessa cor, ele pode, por exemplo, dizer algo. Então, a gente vai colocar aqui dentro. Então, a gente pode começar clicando na seta. E aí, quando ele chegar na cor, aí ele falou já, estou na penteadeira. Então, seria dessa forma que funcionaria. A gente também pode fazer o boneco fazer uma pergunta e dizer qual seria a resposta certa, né? Então, a gente pode vir aqui nos eventos, né? E ao invés de a gente usar esse aqui de caminhada, espaço, né? A gente pode usar esse aqui, que é quando o botão aqui de iniciar for clicado. E aí ele vai fazer uma pergunta, né?
Então ele pode perguntar aqui, por exemplo, vamos pedir, na verdade, para digitar um número. Digite um número. Aí vamos colocar agora a nossa variável de controle se. E aqui dentro a gente vai colocar um operador. Por quê? Porque a gente vai querer saber, ele vai dizer, de acordo com o número que a gente clicar, se ele vai ser um número maior que zero. Então a gente vai pegar esse operador aqui, colocar aqui dentro. E aqui dentro, a gente não vai escrever, a gente vai colocar sensores com uma variável, né, que seria a resposta dessa pergunta. Então, nesse caso, a gente vai escrever assim. Ele vai dizer se o número vai ser positivo. Vamos lá, a gente clica aqui no verde, pode digitar qualquer número, 9. 9. Ele disse aqui, positivo. Se a gente clicar aqui de novo e colocar -2, ele não vai dizer nada, porque a gente não colocou a opção para ele dizer se era negativo. Então, para a gente fazer isso, a gente teria que separar essa parte. Ir aqui no controle e a gente tem aqui, ó, se e se não. Então, para dizer se o número é negativo, a gente teria que colocar esse se não. Aqui ficaria o positivo, né, da mesma forma, separando aqui. E aí, se não for positivo, ele vai dizer, né, negativo ou zero, que é o exemplo que a gente vai fazer. E aí, quando a gente terminou de montar, a gente pode vir aqui, né, clicar, colocar número positivo primeiro, a gente vai testar, ele disse positivo. Vou colocar o negativo, ele disse negativo 0, vou tentar com 0 agora, 0, positivo 0. E a gente pode, além disso, também colocar uma opção para ele poder dizer separado se é negativo ou se é o número 0. Então, aqui dentro desse senão, a gente vai vir em controle e colocar outro se não, dentro dele. A gente vai colocar dentro desse se não, outro se não. A gente pode deixar até esse aqui no primeiro. E aqui a gente tem que colocar igual, a gente colocou em cima, só que com números negativos, né? Então, a gente vem aqui, menor que 0, coloca a resposta. E a gente pode colocar aqui 0. Então, como é que vai funcionar? A gente vai digitar um número, se ele for maior que 0, ele vai dizer que é positivo. Se não, se o número for menor do que 0, ele vai dizer negativo. E se não for nem a primeira opção, nem a segunda, ele vai dizer que o número é 0. Então, vamos testar agora. Vou testar o número positivo, funcionando. O número negativo. Agora ele disse que só que é negativo. E vamos testar o 0. Ele disse que é o 0. Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre as estruturas de repetição existentes dentro do Scratch. A gente tem aqui nessa aba de controles 3 tipos de estruturas de repetição. As estruturas de repetição limitadas, as estruturas de repetição ilimitadas e as estruturas de repetição condicionais. Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre cada uma delas de forma individual, mostrando exemplos e como elas são utilizadas e para que elas servem. As estruturas de repetição dentro do Scratch são organizadas em blocos, e as ações dentro desses blocos elas devem ser colocadas na ordem que se deseja que elas aconteçam. Nesse exemplo que eu montei para vocês, a minha ideia é que o número 1 gire para a direita 15 graus. Eu coloquei essa condição de tempo para que vocês consigam visualizar a ação, porque se não tiver essa condição de tempo, ele vai girar de uma vez e vocês não vão conseguir visualizar a repetição acontecendo. Eu vou começar explicando para vocês a estrutura de repetição limitada.
Ela é chamada de estrutura de repetição limitada porque você consegue determinar quantas vezes você quer que a repetição aconteça. Nesse caso, eu vou colocar a ação para se repetir 3 vezes. É só clicar no número e trocar o valor. Aí você arrasta o bloco e abraça. Quando aquele espaço cinza aparece lá atrás, ele está indicando quais ações ele vai estar abraçando, ou seja, quais ações vão estar dentro da estrutura de repetição. Uma vez que está montado, é só você clicar e ver a ação acontecendo. Então, vocês podem observar que o número 1 ele girou 3 vezes, porque foi o número de vezes que eu determinei. A segunda estrutura de repetição que eu vou apresentar para vocês é a repetição ilimitada. Esse é o que a gente chama de looping infinito, porque a ação nunca para. Nesse caso que eu apresentei para vocês, eu vou colocar o número 2 para girar para a esquerda dessa vez, e ele vai girar 90 graus, então ele vai ficar deitado, vai ficar de cabeça para baixo, vai ficar deitado para o outro lado. E essa ação ela vai continuar se repetindo até que eu determine manualmente que ela pare. Vou deixar que ela se repita mais algumas vezes. Então, como vocês podem ver, ela não para uma vez que é ativada. Não tem nenhuma condição que faça com que ela pare. A única coisa que paralisa a ação é se eu manualmente parar ela. O terceiro e último tipo de estrutura de repetição que eu vou ensinar para vocês é a chamada estrutura de repetição condicional. Ela recebe esse nome porque a ação se repete até que uma determinada condição seja satisfeita. Nesse caso, a condição que eu estabeleci é que o número 3 ele vai se mover, então ele se move um passo de cada vez, até que ele toque nessa cor. Essa cor em questão é a cor desse coração maior aqui. É o laranja do coração externo. Então, vocês vão observar a ação acontecendo. Ele se move. E uma vez que ele entra em contato com a cor do coração maior, ele para a ação dele. Isso significa que a condição foi satisfeita. A gente pode também fazer jogos com as condicionais. Então, eu vou vir aqui e vou trocar esse cenário por um cenário de futebol, por exemplo. Escolher esse. E o que eu vou querer fazer nesse jogo? Eu vou colocar uma bola aqui também. E eu quero que a bola, quando toque no gol, apareça uma mensagem escrito gol. Vamos colocar a bola aqui também. Selecionando a linha toda, a gente vem aqui na bola. Vamos colocar a bola aqui, como se ele estivesse chutando, né? Então, eu vou vir aqui, colocar a seta para a direita. Primeiro vai ser para a direita. E aí, o que vai acontecer? Quando eu clicar na seta da direita, no clique em movimento, eu quero que adicione 10 a x, que seriam as coordenadas, né? X e y. E eu vou querer adicionar 10 a x. E a gente vai agora usar a nossa condicional, né? Pode ser a condicional simples mesmo. E quando tocar na cor, que seria ali da rede, né? Deixa eu selecionar aqui a cor. Eu vou colocar esse rosa para ficar bem diferente. Porque se eu colocasse o branco, ele poderia reconhecer em outro momento, né? Que tocou no gol. Quando tocar no rosa, então, vou colocar de uma forma mais simples. Então, eu vou colocar que a bola mesmo vai falar gol. E depois disso, eu vou querer levar para uma posição aleatória. Então, a gente vem aqui em movimento e vai para uma posição aleatória. Então, ele vai fazer duas coisas. Além do gol, também vai ir para uma posição aleatória do cenário. Então, vamos ver o que acontece quando a gente clicar na seta. Ela tá indo, ela só consegue para a direita. E aí, quando ela toca no rosa, ela disse gol. Aí, espera um pouquinho, não mexe em nada, a bola já mudou de posição. Acontece que agora, quando a gente seguir com a seta, ela não vai mais tocar no rosa.
Então a gente nunca vai conseguir fazer o gol com ela. O que a gente pode fazer para poder fazer outros movimentos com a bola depois que ela vai para uma posição aleatória? Por exemplo, aqui, se a gente descer com a bola, ou se eu quisesse fazer nesse outro gol, ir para a esquerda, o que a gente pode fazer é duplicar aqui toda essa parte. E eu vou fazer aqui primeiro para a esquerda. Vou aproveitar o X, seria do mesmo eixo, né? Eu colocaria aqui menos 10. Então, em vez de fazer esse movimento, eu vou fazer esse movimento. E eu também já posso aproveitar e já fazer o movimento para cima e para baixo. Para cima, a gente já usaria aqui o adicione 10 a Y, não mais a X, né? Seria o eixo Y. E a gente vai colocar aqui seta para cima. E para baixo seria o menos 10 a Y. Pronto. Agora a nossa bola já consegue fazer todos os movimentos, para cima, para baixo, para o lado. Então, quando a gente fizer o gol aqui, ela vai agora com posição aleatória, a gente pode descer ela e ir para a direita. E aqui, por exemplo, a gente pode também para a esquerda, vai dar no mesmo. Então, aqui nessa tela inicial, aqui a gente tem ideias. Aqui em ideias, a gente tem vários tutoriais que o Scratch faz para quem está começando. Ó, aqui, ó, temos tutorial de primeiros passos, uma biblioteca de tutoriais, projetos para iniciantes, que é bem legal aqui, ó. Aqui ele sugere algumas coisas que você pode tentar fazer. Não vou fazer aqui com vocês, mas também tem esse jogo aqui do ping-pong, que ele vai te dar as instruções de como fazer. Se você ainda tá começando, assim, você ainda se sente meio inseguro, você pode vir aqui em tutorial de primeiros passos, que ele vai te explicar como funciona o Scratch. E ele vai te explicar, assim, bem detalhadamente, o que cada função faz, ó. Ele te dá uma sugestão de como que adiciona um cenário, adiciona um ator. E, bom, é isso. Tem alguns canais no YouTube também que eu acho que eles são muito bons para quem é iniciante aqui no Scratch, que também dão uma ideia de como criar o seu próprio jogo, sabe? No começo não é tão fácil assim, eu entendo. Mas é muito legal ver quando o nosso projeto está dando certo, né? Quando a gente começa a entender como que funciona esses blocos. E é isso que é interessante no Scratch, porque ele é interessante, né? São blocos que a gente vai montando e no fim resultam na ação que o ator está fazendo. E é isso que é legal na programação, a gente programar e a gente ver que o que a gente está fazendo está dando resultado, não é mesmo? Eu acho muito satisfatória essa parte. Então é isso, meninas. Eu espero que esse tutorial tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Tchau, tchau!